A gente tem a alegria de hoje bater um papo, de conversar com o Décio, né? Eu não vou falar quem é o Décio. Quem não conhece, entra nas redes sociais Décio Iandoli Júnior, vai conhecer através das palestras, né? Eu estou conversando aqui, eu quero apresentar o Décio como um irmão, como um amigo. E é nesse sentido que a gente vai trocar uma ideia. A felicidade é um caminho. Então, se eu parar de ir atrás da felicidade e eu me concentrar de como é que eu estou andando, para que lado que eu estou andando, eu vou conseguir ser feliz mesmo que eu esteja triste. Entende? Então, assim, a diferença entre felicidade, que não existe o contrário de felicidade, tanto que no português é infelicidade, né, a ausência de, e a diferença entre alegria e tristeza, que um é o contrário do outro. Então, nesse caminho da felicidade, eu vou ter tristezas e vou ter alegrias. Mas mesmo eu triste, se eu estiver no caminho certo, eu sou feliz, né? Depois que eu fiz essa mudança de parâmetros, as coisas começaram a ficar um pouco mais simples. Não fáceis, mas mais simples de entender. E eu faço duas perguntas para mim sempre. A primeira, de onde é que eu vim? E a segunda, para onde é que eu estou indo? Eu tenho que responder as duas. Se eu não responder as duas, eu estou perdido. Aí eu tenho que voltar um passo e redirecionar as minhas energias, entendeu? Então, com isso, eu preciso, assim, periodicamente, eu preciso me perguntando. Eu sei de onde eu vim? Ou eu me esqueci? Eu sei para onde é que eu quero ir, para onde eu estou indo? Ou eu me esqueci, né? Porque a vida, a rotina diária, ela vai desviando a gente. E quando a gente se dá conta, a gente já está a quilômetros de distância do caminho que a gente tem que seguir. Então, eu acho que assim, eu me senti bem comigo mesmo, eu me senti em paz dentro do caminho da felicidade, mesmo que eu esteja triste, vai depender dessa minha reflexão periódica. Qual o objetivo? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo alguma coisa que realmente eu valorizo? Eu estou colocando as minhas energias em alguma coisa que eu acho importante para mim? Isso é que me alimenta, sabe, Wagner? Porque às vezes eu saio do caminho, eu me perco. As coisas vão acontecendo, você vai se iludindo e você tem a ilusão que você está no mesmo caminho e você não está mais. Então por isso que eu acho que é importante a gente ficar se perguntando, sabe? Eu realmente estou fazendo alguma coisa que eu me importo? Eu estou fazendo alguma coisa que tem valor para mim? Eu estou fazendo alguma coisa que faz com que eu me respeite? Com que eu sinta que eu sou alguém que vale a pena? Entende? Porque senão as coisas ficam complicadas. Décio, a gente que vive muitos exemplos na Fraternidade Sem Fronteiras, a gente vê muitas situações que nos chamam a atenção. Uma delas, por exemplo, os caravaneiros, né? A gente vai mais de 500 pessoas na caravana por ano no nosso projeto. E muitos deles não querem parar de retornar. Vai um ano, volta o outro, né? Porque sente algo diferente, né? E assim, teve algumas histórias de caravaneiros que chegou e viu uma casinha de pau a pique e uma avó com 5 crianças órfãs, né? Os pais morreram pelo HIV, morando numa casa de pau a pique, numa extrema miséria, comendo a shima, que é um cozido de farelo de milho, né? E só aquilo. Mas a pessoa se espantou porque ele disse o seguinte no final: olha, essas pessoas são mais felizes do que eu. E eu moro numa das melhores cidades do mundo, eu ganho $15 mil por mês, tenho uma casa muito boa, um carro muito bom, eu tenho tudo. E a minha cama é maior que a casa dessa senhora. E como que ela é mais feliz do que eu? Né? Como?
O que você acha? Como explicar isso? Quando sai a caravana, os assistidos são a caravana. Então a gente estava falando dessa questão do caminho, da ilusão. Um dos maiores fatores que gera ilusão é a matéria, né? A gente aqui nesse plano físico, no mundo físico, ele é um mundo de ilusão, tanto que não é aqui o nosso mundo, né? Nós somos de outra dimensão, nós ficamos temporariamente aqui. Então isso aqui é um Matrix, né? E é um Matrix que ele impressiona tanto os nossos sentidos que a gente acaba achando que é isso que é a verdade. Então, eu sempre falo assim, o cara fala assim, não, eu vou ser feliz no dia que eu tiver a minha casa. Aí o cara compra a casa dele. Não, eu vou ser feliz no dia que eu tiver um carro zero. Ele compra o carro. Não, eu vou ser feliz no dia que a minha casa estiver maior. Eu vou ser feliz no dia que eu for para a Europa. E ele nunca é feliz. Eu sempre falo assim, por que o corrupto não para de roubar depois dos 10 milhões de dólares, né? Porque ele sempre acha que ele vai ser feliz se ele tiver muito dinheiro. Só que ele ganha o dinheiro e aquela alegria, ela vai durando cada vez menos. Você entende? Aí de repente você vai para um lugar em que as pessoas não têm absolutamente nada. Elas não têm o básico. Porque assim, a gente que está aqui, a gente fala, eu preciso disso, não precisa. Você precisa ter comida, e a gente come muito mais do que a gente precisa, tanto que a gente está vivendo uma crise, uma epidemia de obesidade. Você precisa de abrigo, e nós temos abrigo, a imensa maioria desses 7 milhões que você falou tem abrigo, principalmente os que estão nas cidades, né? E a gente precisa de afeto. São as 3 coisas que a gente tem que ter. Isso é necessidade básica. Água, né? Água limpa. E de repente, quando você vai para lá e você vê essas pessoas vivendo sem o básico, e elas conseguem sorrir, e elas têm o afeto, e elas conseguem se organizar, você se sente um miserável. Eu acho que esse choque de realidade é isso que faz as pessoas irem. E é isso que faz elas mudarem quando elas voltam. Porque eu conheço vários caravaneiros que eles voltaram completamente diferentes do que eles foram. Porque de repente acho que caiu o véu, né? O cara fala, nossa, aquela história que a gente falou do caminho, né? O que eu estou fazendo? Para onde eu estou indo? Eu estou dedicando a minha vida para juntar dinheiro para comprar um outro carro? Para comprar uma outra casa? Né? Será que isso vai resolver o meu problema? E aí eles percebem que a felicidade, né, é esse caminho, a realização dela como pessoa, ela passa muito mais pelo que ela sente do que pelo que ela tem. Muito mais não, passa só pelo que ela sente do que pelo que ela tem. E aí você passa a se alimentar, né? Por isso a necessidade de voltar, para você ir se alimentando da realidade, né? Você sair dessa ilusão da matéria e mergulhar na verdade do espírito, na verdade da emoção. Esse processo esse sentimento de fraternidade, de solidariedade, quando você pensa no outro, quando você trabalha pelo outro, quando você tem afeto, né? Tem esse sentimento de compaixão pelo outro, gera no nosso corpo físico alguma reação. Que tipo de reação acontece no nosso corpo físico? Bom, ao princípio é isso. Mas é interessante você perguntar isso, porque tem um trabalho científico que foi realizado pelo Dr. Sérgio Moll. É muito interessante esse trabalho, porque eles fizeram umas medidas com relação a neurotransmissores e atividade cerebral em situações assim de caridade. Mas tinha a caridade simulada, a caridade parcial e a caridade verdadeira. Então era assim, a simulada aparecia uma cena no computador e ele tinha um crédito para ele doar. Mas aquele crédito era virtual, ele não estava doando nada para ninguém, e aí aparecia e ele decidia para quem que ele ia dar os créditos dele, que era um dinheiro fictício. Depois eles fizeram de um jeito que a doação era real, mas o dinheiro não era dele. O dinheiro era dado, olha, você tem R$1.000 para dar para quem você quiser desses grupos que a gente vai te apresentar aqui. E o terceiro grupo, ele punha dinheiro do bolso dele, se ele quisesse,
para ajudar as pessoas que iam aparecer ali na tela do computador. O nível de prazer que ele atinge quando ele doa o dinheiro dele é muito maior, e é o mesmo nível de prazer que algumas drogas geram no corpo físico. É uma descarga de um neurotransmissor chamado dopamina, que traz um prazer, ainda tem esse detalhe, que é um prazer apetitivo, é a excitação do prazer. Mas quando ele doa o dinheiro dele, depois dessa dopamina, vem a endorfina, vem a serotonina, que é o prazer realizado, que acalma, traz paz. Então é interessante porque ele chega à conclusão que a caridade vicia. Mas o vício, por definição, é uma necessidade que gera prejuízo ao organismo. E esse tipo de vício, que é a caridade, ela gera um benefício. Então, melhora a pressão arterial, baixos níveis de glicemia, quer dizer, você encontra saúde. Pra mim, que gosto de estudar esse assunto da relação mente-corpo, espírito-corpo, é até simples de entender. O nosso corpo, como definiu o André Luiz, né, são animáculos infinitesimais domesticados. Então são 75 trilhões de animáculos infinitesimais que estão ali esperando o que eu vou mandar eles fazerem. Uma ordem de comando. Ordem de comando. Só que essa ordem de comando não é verbal, é emocional. Se eu estou bem comigo mesmo, a ordem que eu mando é de harmonia. E aí eles vão encontrar essa harmonia. Se eu estou em desarmonia comigo mesmo, elas vão entrar em desarmonia também. Então é assim, cientificamente está provado que você fazer o bem para o outro faz bem para você antes de fazer o bem para o outro. Bom, então se conclui, ou pelo menos se tem uma linha de raciocínio, né, mais lógica nesse sentido, que nós, enquanto aqueles que acreditam, e nós acreditamos em Deus, né, então que nós fomos criados por essa suprema inteligência, né, que chamamos Deus, para sermos bons, então, para sermos bons. Então desde a nossa constituição física e espiritual, é para sermos bons. Então não existe outro caminho a não ser bom. Não existe. E todas as dores e sofrimentos da vida são o cajado do pastor avisando que o caminho não é esse. Entende? Uma das coisas que eu resolvi dentro de mim, porque eu sempre acreditei em Deus, mas eu sempre tive alguns conflitos com ele, né? Por exemplo, por que Deus criou o mal? Né? O que ele estava pensando quando ele fez isso? E se ele é infinitamente bom e justo, e ele é a inteligência suprema, não devia ter feito o mal. E eu cheguei à conclusão que ele não fez. O mal é a ausência do bem, como a escuridão é a ausência da luz. A nossa essência é a essência divina. E ela é boa. Então a gente não tem como escapar disso. Mesmo a nossa rebeldia. Então, dentro desse processo, a nossa rebeldia, como adolescente se rebela contra os pais, contra a sociedade, ela faz com que a gente experimente caminhos e descubra que esses caminhos não são legais. E aí a gente vai tomando os trancos para a gente voltar para o caminho certo. Só que aí é o seguinte, quando eu tomo um tranco, eu tenho duas alternativas. Ou eu aceito o tranco e falo, opa, não é aqui, vamos tentar outro caminho. Eu me revolto. Ou eu me revolto. Aí, meu amigo, a revolta, ela gera dor e o sofrimento. Ela faz com que você se machuque. E aí você perde a força para lutar pelo teu caminho, pela tua evolução. Eu sempre digo que a resiliência é igual o vento e o bambu. Bateu o vento, o bambu vergou. Se ele vergou, enquanto o vento está batendo, ele está acumulando energia. Quando o vento diminui a força, ele volta para a posição. Ele tem energia para voltar e ele volta. Se ele não vergasse, ele resistisse, a hora que a força do vento é maior que a resistência dele, ele quebra. E aí nunca mais ele vai voltar para o lugar. Então a resiliência é isso. É você aceitar, não ser passivo,
mas você aceitar o que está te acontecendo e ver o que aquilo tem para te dizer e usar a energia para você superar aquilo. Não é nem enfrentar, é superar. Eu lembro que você me contou de um sonho que você teve quando você estava em Moçambique, a primeira vez que você foi. Vê se é verdade, se eu entendi direito. Que você teve um sonho que você estava lá uns dias e não conseguia falar com a embaixada, e você estava lá gastando o teu dinheiro e não sabia direito o que você estava fazendo. Aí você teve um sonho que você estava descendo o Afonso Pena, e no meio do Afonso Pena tinha uma pedra enorme. E você tentava empurrar a pedra. É isso mesmo? Isso mesmo. Eu lembro muito disso que você me falou. Então, quando você está tentando bater na pedra, quebrar a pedra, empurrar a pedra, você está enfrentando a pedra. Não é isso. E aí, até a orientação que me veio no sonho, como eu não dava conta de transpor aquele obstáculo, foi simples. Wagner, se você pretende chegar onde você deseja, pegue outro caminho. Simples assim. Entende? É isso que eu falo que é a diferença de superar e não enfrentar. Quer dizer, a pedra não vai sair daqui. Então eu vou sentar e chorar, ou eu vou ficar esfolando a minha mão, dando soco na pedra. Ou então, será que dá para passar pelo lado? Será que dá para passar por cima? Será que tem outro caminho que me leve no mesmo lugar que eu quero? Eu acho que essa é a diferença, entende? Até remetendo àquela primeira pergunta que você falou de ser feliz ou não ser feliz, né? É a primeira pergunta, remete a essa pergunta. Tipo assim, eu estou dando murro em ponta de faca ou eu estou sendo inteligente? Né? As tristezas que a vida apresenta para mim, elas estão me servindo de aprendizado ou estão me gerando revolta? E isso é uma coisa que eu preciso discutir comigo mesmo e eu tenho que colocar em prática na minha vida. Décio, quando a gente não encontra o caminho e quando, por mais que a gente sabe o que tem que ser feito, e todos nós sabemos, esses 7 bilhões, a grande maioria sabe o que tem que ser feito, e nós estamos sofrendo, e não dá para ver o caminho, o que fazer? Eu vou te passar o que é o meu conceito de humildade. Porque quando a gente fala, tem que ser humilde, aí a gente fica achando que ser humilde é se diminuir. Não é. Ser humilde é você saber exatamente o que é que você pode e o que é que você não pode. Não é verdade? Então, por exemplo, se você usasse o conceito de humildade para dizer assim, mas quem sou eu? Eu sou um cara qualquer que nasceu aqui em Campo Grande, né? Eu não vou mudar nada em lugar nenhum. E você vai ficar aqui em Campo Grande levando a sua vida. Mas não, você falou assim, tinha alguma coisa dentro de você que fez você ir para lá e de repente você teve a coragem de começar uma coisa que identificou um monte de gente e aí hoje a gente tem a Fraternidade Sem Fronteiras. Então, se você... eu acho que essa é a verdadeira humildade, porque você sabia que você tinha alguma coisa que você sabia fazer. Entendeu? Eu vou usar o meu exemplo agora. Por exemplo, a coisa das palestras. Não é falsa humildade, porque tem isso também. Mas assim, eu nem acho a minha palestra tão maravilhosa. Mas as pessoas gostam. Talvez porque eu me exponho. Eu não sei fazer diferente. Eu vou lá e falo o que eu estou pensando, mesmo que seja bobagem às vezes. Mas as pessoas acabam se identificando, elas falam assim, pô, esse cara é que nem eu, ele passa aperto que nem eu. E aí, de repente, eu percebi que era uma habilidade que eu tinha, era de conseguir fazer com que as pessoas se identificassem com um problema. E aí eu passava a dizer, que nem eu estou fazendo agora, como é que eu resolvi isso? Para mim, eu estou tentando resolver. E isso daí é humildade. Se eu ficar em casa e as pessoas me contam, não, minha palestra é muito ruim, não vou não. Não, então eu não estou usando a minha habilidade. O outro lado da moeda é você achar que você é o super-homem. Você vai dar conta de tudo, que você resolve qualquer parada. E isso também é a questão da vaidade, que traz sofrimento também. Essa hora é a hora mais difícil, porque é a hora de você admitir que você não dá conta. Mas se você não admitir, você vai quebrar, igual o bambu.
entendeu? Então, às vezes, eu acho que a gente está em determinadas situações na vida que a atitude é: vou ficar parado, vou esperar para ver o que vai rolar, entendeu? Não tá dando para ir por aqui, não tá dando para ir por ali, eu não vou ficar dando soco na pedra, mas eu também não sei para onde ir. O que faz? Eu acho que talvez seja a hora de parar e esperar, observar, prestar atenção, porque a gente não está sozinho. E Deus vai fazer mais cedo ou mais tarde um download para você. Olha, cara, tá bom, mas isso aqui dá para você fazer. Isso não dá, mas isso aqui dá. E aí você vai por ali. Ou às vezes passa alguém que te sinaliza: olha, eu estou fazendo tal coisa, que tal para você? É bom? Entende? Mas em alguns momentos, a gente fazer qualquer coisa para dizer que está fazendo é mais desespero do que determinação, sabe? Eu acho que às vezes precisa de mais determinação para você ficar quieto, esperar acontecer, do que você ir atrás de alguma coisa. A gente está vivendo um mundo de transição, um mundo conflituoso. E com muita frequência a gente encontra esse descompasso entre o que a gente quer fazer e o que a gente está fazendo, entre aonde a gente quer viver e aonde a gente está vivendo, e isso gera desconforto, gera ansiedade. Eu acho que a gente precisa, nessas horas, tirar o pé do acelerador, pisar um pouquinho no freio e tentar admirar mais a paisagem para ver se você encontra uma alternativa. Legal. Décio, obrigado. Eu que agradeço, Wagner. Eu gosto das suas palestras, viu, Décio? Mas eu gosto muito mais da sua simplicidade, da sua humildade, e isso é que me impacta. São os valores que você carrega dentro desse coração aí. Obrigado, Wagner. Não tem nem o que falar de você, né, bicho? Tá Obrigado. bom, obrigado.